Sejam bem-vindos ao Bom Dia Vai à Bola, o programa de análise desportiva e futebolística do jornal Bom Dia. Hoje apresentado por mim, Jaime Monteiro. Para comentar temos o nosso jornalista Luís Cruz, também o agente desportivo Fernando Mendes e hoje temos um convidado muito especial, o jogador do Began, Steve Oliveira. Bem-vindos. Steve, começava por te pedir para te apresentares e para nos contares um pouco acerca do teu percurso futebolístico. Boa noite, um prazer estar convosco hoje, Jaime, Luís e Sr. Fernando Mendes. Steve Oliveira, sou jogador de futebol aqui no Luxemburgo na primeira divisão, no Began. Jogo futebol, sou federado desde os meus 5 anos, estou com 35 neste momento, e sim, comecei muito cedo a jogar futebol no Esporra do Luxemburgo. Mais ou menos com 13, 14 anos fui a Portugal fazer um teste ao Boa Vista e naquela altura fiquei por ficar lá. E fiz a minha formação em Portugal, como dito, no Boa Vista 3 anos, e entretanto fui para o Estoril. Estou a contar aqui a minha história rápida, não é como é que eu ia dizer? Força. Com perguntas era mais fácil. Conta-nos como é que chegaste ao Luxemburgo, se foi em termos pessoais, se foi também através da tua carreira desportiva. Eu nasci no Luxemburgo, sou luso-descendente, pais imigrantes que vieram para cá, e como dito, comecei a jogar futebol aqui no Luxemburgo, e houve um verão que eu fui a Portugal com os meus pais e fui treinar no Boa Vista, ou melhor dito, posso pôr um ponto que com 13 anos fui ao Porto, mas estive nas captações do Porto, com o Bandeirinha, que era o treinador naquela altura, e para os fins que eu ia ficar no Porto, e para os fins antes de assinar tive uma lesão muscular que ia me bloquear mais ou menos 3, 4, 5 meses. Eu com 13 anos ou ficava o tempo todo parado lá em Portugal, longe da família e vamos dizer, entre aspas, sozinho em Portugal, ou voltava. E eu decidi voltar para o Luxemburgo. O ano seguinte recuperei, o ano seguinte fui para o Boa Vista, e graças a Deus consegui ficar lá nas captações, e começou uma história, vamos dizer, ainda mais a séria no futebol, que foi como dito, no Boa Vista. No Boa Vista ficaste quanto tempo? Fiquei 3 anos no Boa Vista. Fiquei por intermédio o treinador naquela altura era o Sr. Amarante, que descansa em paz, que já faleceu, mas era um verdadeiro mestre de futebol. Assim, todo jogador que passou por ele assim o considera. Fiz 2 anos com ele, um ano depois fui para os Júniors de Boa Vista, 2 anos depois fui para os Júniors de Boa Vista e apanhei o Mr. Queiroz, que também infelizmente já faleceu, mas é muito conhecido no mundo do futebol, que foi defesa esquerda, se não me engano, dos Séniores de Boa Vista. E continuando, faço um ano de Júnior no Boa Vista. Entretanto tenho como empresário o Zé Veiga, que era empresário naquela altura, e estou para como é que eu ia dizer? Estou para passar do Boa Vista para o Benfica, Júnior, 2º ano. Mas naquele ano ele tinha comprado, vamos dizer, ações da SAD do Estoril Praia, junto com o Damásio, e ele decidiu de preferência de me levar para o Estoril. Fiz um ano no Estoril, chego a sénior, as coisas infelizmente não me correram muito bem nesse ano aí, não, vamos dizer mais por culpa minha, se calhar um pouco de perturbação naquela fase, naquele ano que eu tive no Estoril, e daí dou o salto para a Itália. Vou para a Itália, assino lá numa equipa de Cidue, estou lá uma época, e tenho o azar de ficar lá e durante 3, 4 meses não me pagam, portanto eu estou lançado, posso ir, posso contar, né? Força, e aí ficaste numa situação complicada, não é? Num país estrangeiro, sem receber.
ia à espera de um filho, do meu primeiro filho, porque tinha ido com a minha ex-companheira, e estou lá sem receber durante 3, 4 meses, então decido, por urgência, o próprio presidente tinha-me dito, olha, volta, que depois para a próxima época já vai haver mais fundos. Mas eu estava tão chateado naquela altura, e com 19 anos, sozinho, naquela altura, com um empresário italiano e outro português, que eram dois, e chateado de não receber, decidi voltar para o Luxemburgo, onde eu tinha os meus pais e onde eu poderia vir a estabilizar, mas a ideia era voltar a dar o salto para fora. Ok. E começou a minha, como é que eu ia dizer, a minha aventura aqui no Luxemburgo. E quando regressaste ao Luxemburgo, começaste logo a jogar? Tiveste facilidade em encontrar clube? Chego aqui ao Luxemburgo, assim logo vou de volta para o meu clube, que era o Esporra. Naquela altura tinha um grande ponta de lança, que era o Zé de Angola, que jogou no Middlesbrough. O senhor Fernando Mendes deve bem conhecer, que era um grande ponta de lança. E o Camará, que também era um bom ponta de lança. E cheguei lá, e o treinador, que era um treinador alemão, e eu, como tinha ido embora para o Boa Vista, o Esporra naquela altura tinha ficado com o meu passe. Não sei como é que a coisa aconteceu, mas o Boa Vista não veio pedir o passe ao Esporra. Quer dizer, quando eu cheguei, o meu passe estava à disposição para eu jogar direto. Então, encaixei logo na primeira equipa, e eu com 19, 20 anos comecei a jogar com a primeira equipa, a titular logo com o Esporra. Finalizo essa época com o Esporra, assim no Canache, que naquela altura ainda era uma equipa pequena, nunca tinha chegado à promoção, e chego no Canache. Eu estou a falar um pouco, vou pôr um pouco de ego, mas não tem nada a ver com ego. Não, falsa modéstia é a pior das vaidades. Sim, mas sempre com humildade. Mas chego no Canache. O Canache era uma equipa pequena naquela altura e nunca tinha conhecido a promoção na história deles. E chego lá e, graças a Deus, as coisas correram bem e subimos à promoção, que é a segunda liga aqui no Luxemburgo. E nesse mesmo ano, finalizo a época, nesse ano sou contratado por, vamos dizer, naquela altura, uma das 3 melhores equipas do país, que é o Greve Marra. E fui para o Greve Marra, para a Primeira Liga. Faço um ano na Primeira Liga, do Greve Marra salto para outra equipa da Primeira Liga, que é o Esperance. Fiquei lá 4 anos, até o momento que eu tive as coisas estavam a correr para o bem, estava a ser observado pela própria seleção de Luxemburgo, pelo Guielas naquela altura. Estava a um passo para ser chamado à seleção, quando tive os ligamentos cruzados. E a partir daí podemos dizer que, vamos dizer, o foco que eu tinha, o foco continuou sempre o mesmo, mas o foco que eu, como é que eu ia dizer, o caminho que eu estava a percorrer de subida, conheci uma descida, se assim podem me entender, e depois tive que lutar contra marés e ventos, vamos dizer assim, e infelizmente, depois, aqui no Luxemburgo, vamos dizer, há jogadores que estão no semi-profissional, mas quando te lesionas, quando tens uma lesão, um ligamento cruzado, não és seguido, não és tratado do lado médico pelos clubes como somos no futebol profissional. E se não foste tu pessoalmente a cuidar de ti, nunca mais voltas aqui no país de Luxemburgo. Infelizmente há clubes e clubes, mas vamos, se calhar há um ou outro clube que vão ter um seguimento com o jogador, mas naquele tempo o futebol no Luxemburgo não é o que é hoje, vamos dizer, em termos de estruturas. Já evoluiu bem muito mais. E naquela altura tive que voltar e me recuperar sozinho, e perdi muito tempo, e entretanto é preciso começar a trabalhar, há filhos, há muita coisa, e o foco, tentamos continuar sempre concentrados no mesmo foco, para estar sempre no topo, mas as coisas já começaram a correr diferente, as pessoas já começaram a ver o Steve de uma forma diferente, né? Porque antigamente era uma mota, vamos dizer assim. E depois... Podes-nos falar um pouco de como é que tu te defines como jogador? Olha, como jogador, como é que me defino? Eu como é que eu ia dizer? Resumindo, fico triste por mim próprio, entre aspas, porque sou feliz, graças a Deus, sinto-me realizado, graças a Deus, mas a minha visão do futebol,
eu via-me noutro patamar nesta altura da minha vida. E infelizmente, como é que eu ia dizer? Até me bloqueei. As circunstâncias não foram as mais propícias, porventura. Exato, mas como dito, eu vejo-me como um jogador trabalhador que dá o que tem dentro do campo. Mas antigamente sentia-me um jogador bastante especial. Sabia que eu ia entrar dentro de um jogo e que de um lance para o outro podia vir a resolver um jogo. Poderia passar, se for preciso, 90 minutos meio parado e de repente clicava numa jogada e fazia a diferença. E como dito, via-me nesta altura de uma forma diferente, mas olha, graças a Deus ainda jogo futebol depois de uma lesão daquelas, ainda estou a jogar futebol, estou com 35 anos, estou ativo, quero jogar mais uns anos, se Deus me permitir, e estamos aí. A tentar fazer coisas bonitas, que é o que eu gosto de fazer. Eu acho que o futebol é bonito, é magia, e é o objetivo. É trabalhar, estar bem fisicamente, para chegar dentro dos jogos e fazer coisas bonitas, que o futebol é magia, como dito. O Steve, claro se eu me recordo bem, era mais um 9,5 do que um 9. Não era nem um 10, nem um 9. Não era, Steve? Era mais um 9,5. Exato. Gosto de jogar à volta do ponta de lança. Yeah. Eu tenho essa recordação dos Perange. Okay? Exato. Yeah. Estava há muitos anos. Sim, davam muitos anos. O Fernando, tu sendo um homem que está ligado ao futebol há muitos anos, encontras paralelo, provavelmente, no percurso de outros jogadores com este sentimento que o Steve também estava a passar, de que às vezes no futebol há muitas variáveis que podem influir no caminho que vai ser traçado pela carreira de um jogador. Não consideras assim, Fernando? Claro que sim. E antes de mais, deixa-me saudar o Steve. De facto, não nos víamos há uns anos largos. Verdade. Agora, vou vendo a tua imagem e começo a recordar-me de facto de ti outra vez. Mas, portanto, essa situação é impensável que uma ruptura de ligamentos do cruzado, tanto atirem um jogador como o Steve para fora de uma carreira que, mesmo dentro do Luxemburgo, continuava a ser promissora. E como ele diz, eu recordo-me bem disso, ele estava de facto no patamar para entrar na seleção e que poderia, porque eu conhecia bem a seleção da altura, porque acompanhava muito bem, acompanhava constantemente, e de facto esse azar acompanhou e teve a infelicidade de ser no Luxemburgo, porque tem que é um dos problemas precisamente do futebol luxemburguês, porque ainda hoje, tirando o Dudelange, que há muito tempo que adotou uma atitude profissional, por isso é que ganhou muitas vezes seguidas, por isso é que tem bons comportamentos em termos de, inclusive, europeus, que não é tão de estranhar quanto isso, porque sendo o Luxemburgo um campeonato, um futebol pouco competitivo, mas a estrutura do Lange é uma estrutura profissionalizada e há muitos anos esta parte, por isso é que tem feito a diferença. Entretanto, depois o Fola tentou acompanhar e bem com a entrada do que é agora dono do Lille, do presidente Bolas, como é que ele se chama? O nome dele. E depois também com a chegada do Jeff Strasser enquanto treinador e etc, que trouxe a experiência dele para o Fola. Portanto, são essas coisas. Mas o futebol, o luxemburguês tem isto, como o Steve dizia, tu tens uma lesão, cuida-te. Claro. Exato. Obrigado, Fernando. Vou agora colocar uma questão aqui ao Luís. Luís, tu estiveste no Luxemburgo também durante um período, és também um apaixonado por futebol, tiveste a oportunidade de ir assistir a uma partida a contar para a pré-eliminatória da Liga Europa em que se cruzaram futebol português e luxemburguês. Como é que foi o sentimento?
Precisamente, olha, antes de mais, boa noite aqui ao painel e a quem também está a ver lá em casa. Mais uma vez, olá a ti, Jaime. Sim, de facto, sou algo apaixonado por futebol já desde pequeno. Infelizmente, nunca tive pés para a bola, mas sempre que posso ver um jogo ao vivo ou seguir alguns dos meus clubes e seleção, naturalmente, acabo por também poder fazê-lo. A minha experiência no Luxemburgo foi precisamente numa pré-eliminatória, como tu disseste, Jaime, da Liga Europa, que opunha, salvo erro, a Jeunesse de Esch, aliás, ao Vitória Sport Clube, o clube de Guimarães. Como todos sabemos, também em Guimarães há muitos imigrantes, portanto é natural que também no Luxemburgo grande parte da massa adepta fosse da região do norte de Portugal, e viveu-se um ambiente fantástico. O estádio estava praticamente cheio, a claque afeta ao Vitória Sport Clube tinha lá os White Angels, uma claque também bastante conhecida em Portugal e também pela Europa, e de facto viveu-se um clima de festa, eu diria até à portuguesa. E também posso dizer já, Jaime, que a qualidade de futebol me surpreendeu um pouco, porque estamos habituados a ver as equipas portuguesas, como por exemplo, neste caso o Vitória Sport Clube, a ter jogos algo acessíveis nas primeiras pré-eliminatórias, e o que é facto é que o jogo terminou por 1-0, com um golo aos 91, 92 minutos. Portanto, creio que isso também diz um pouco algo sobre a qualidade que já começa a existir no Luxemburgo. Muito bem. Eu vou agora voltar-me novamente para o Steve para falarmos agora, claro que sempre dentro do ramo do futebol, mas não tanto do futebol competitivo, porque o Steve tem colocado no YouTube e também num projeto enquadrado dentro do Bom Dia, e que o Bom Dia também partilha no Facebook, uma série de treinos para fazer em casa, para que os jogadores e até pessoas que não estejam ligadas ao futebol possam manter a forma neste período de confinamento, que tem sido, claro, que tem afetado bastante todos os atletas de alta competição. Eu vou sugerir que primeiro vejamos um pequeno excerto de um desses treinos do Steve. Vou colocá-lo aqui por breves instantes. Steve, como é que surgiu a ideia de começares com este projeto? Sempre tiveste este gosto por comunicar também ao nível do treino físico? Foi algo que tu sentias que colegas teus necessitavam, que a sociedade em geral necessitava? Como é que surgiu esta ideia? Olha, basicamente é uma normalidade eu ter que ficar ativo, né? Já faz muito tempo que a competição parou, e eu tinha que tomar conta de mim fisicamente e entrar num plano de treino. Depois tenho esta coisa de estar em casa nesta quarentena, e que não há muito a fazer se não é estudar ou tentar ser criativo, e foi a ideia que me passou. Foi transmitir os meus treinos ao YouTube, aos meus amigos, aos meus conhecidos das redes sociais, e eu, como sou desde muito novo amante da música, sempre fiz música no meu passado, sempre tive aquela coisa de fazer montagens de vídeos e de partilhar no YouTube, e deu-me como ideia de começar a filmar os meus treinos e, como dito, partilhar a quem se encontra à minha volta a minha atividade e os meus treinos do momento. E já fizeste uma série, uma grande quantidade de vídeos que já colocaste no YouTube. Tem sido uma experiência positiva? Tens tido bom feedback? Tem sido algo que tem dado gosto a fazer? Eu vou ser um pouco radical. Eu costumo dizer que quando há um trabalho feito, por exemplo, se os meus vídeos
dessem uma bomba no estrangeiro, por exemplo, a comunidade perto de ti já ia dar um valor, se calhar, ou ia estar atento de uma forma diferente. Vamos ver pelas visualizações, não é uma coisa de outro mundo. Mas, basicamente, eu faço isso para mim. E se puder inspirar um outro, faço. Mas não é uma coisa que está a ter grande sucesso, e a procura também não é essa, se me faço entender. E como dito, eu faço esses vídeos, transmito o meu trabalho com muito gosto, tento ser criativo e vou tendo uns feedbacks positivos. Muito bem. Vamos agora falar um pouco do campeonato luxemburguês. No Luxemburgo, as entidades optaram por suspender a competição. O campeonato foi suspenso, não vai ser retomado, ao contrário do que acontece em Portugal. Portanto, o país vai ser representado nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões pelo Fola Esch e na Liga Europa pelo Progrès Niederkorn, pelo Differdange e pelo Titu Petange. O que é que te pareceu desta solução, Steve? Achas que havia condições para retomar o campeonato? Achas que foi uma boa medida para proteger os jogadores? Sentes que é uma medida que pode causar revolta, se calhar por causa da classificação? Como é que está o ambiente aí entre os atletas? É um ponto delicado. É claro que o jogador em si quer competir, quer jogar, que é o que gosta de fazer e é onde se sente bem dentro de um campo. Mas depois, se as altas personalidades e os conhecedores da matéria e da medicina achem que há um certo perigo no meio do ar, acho por bem de ter que anular tudo, mesmo se o tudo menos do tudo tem uns investimentos grandes, tá? Claro. E isso é que é a pena do tudo, mas é a primeira, nunca se tinha visto isso no futebol, ao menos que eu saiba, nunca se tinha visto uma coisa destas no futebol, e é tudo novo para todo mundo. Mas para o bem de todo mundo, acho que as coisas estão a ser feitas da melhor maneira possível, e que é ter anulado o tudo. Sobre as equipas que forem à Europa, fico com pena se posso me permitir, por um carinho que eu tenho pelo o Mr. Fangueiro, que foi treinador do Titus Petange até janeiro. Estava a fazer um excelente trabalho e, como dito, depois rescindiram o contrato do lado de lá, e quando digo do lado de lá, da parte deles dois rescindirem os dois, não sei o que é que se passou, mas bom, enfim, resumindo, 3 pontos, mas quero dizer que esta epidemia devia ter chegado mais cedo, assim ele teria sido campeão. Steve, e é curioso, é que o Fangueiro vai ser penalizado 2 vezes. Então porquê? É penalizado porque o Petange vai à Liga Europa graças ao trabalho dele, e incompreensivelmente são aquelas as jogadas subterrâneas do futebol que no Luxemburgo também não fogem à regra, também se passam aqui e de forma até bastante gravosa. E depois, porque ele penso que acabará por chegar a acordo, esperamos que sim, com o Dudelange, que é só a melhor equipa do Luxemburgo e que também acaba por não ir, também é penalizada, não ir às competições europeias. Quer dizer, ou seja, ele é penalizado 2 vezes. Não ia com o Petange, poderia ir com o Dudelange e, infelizmente, embora me parecesse, e a propósito até desta decisão, que eu penso que tem a ver com esta decisão, o Dudelange separou-se do seu treinador, ok? Também como a Genesse também se separou do seu treinador. E andam a realizar uma operação de coração para conseguir fazer face às despesas. Portanto, isto também acontece no futebol do Luxemburgo. Portanto, uma autêntica dança das cadeiras dentro do campeonato luxemburguês. Luís, perguntava-te como é que tu comparas esta decisão das entidades responsáveis pelo futebol no Luxemburgo, comparando com o campeonato português? Achas que são 2 realidades diferentes e que isso justifica medidas diferentes, ou achas que
se poderia ter retomado o campeonato no Luxemburgo ou, quiçá, cancelado o campeonato português. Qual é a tua opinião? Opa, é o seguinte, deixa-me começar já agora pela dança das cadeiras, que eu acho que não há coisa que seja mais portuguesa que essa, que é ter para 18 clubes 20 treinadores, 2 estão de fora de férias enquanto os outros vão treinando e pelos vistos no Luxemburgo isso também está a acontecer. No Luxemburgo pararam o futebol, como tu disseste, já há decisões, quem é que vai às competições europeias, quem é que não vai. O Dudelange, eu ia aqui perguntar também ao nosso Fernando, aqui também um pouco de forma irónica, o que é que se passa com o Dudelange, porque toda a gente me dizia que o Dudelange é a equipa do Luxemburgo, e a pergunta vai para o Steve também, não é? Embora seja uma questão para ficar no ar, mas toda a gente dizia que é a real equipa do Luxemburgo do Dudelange, e este ano, para o ano aliás, nem às competições europeias vão. Acabando de responder, em Portugal, estou um pouco apreensivo com o retomar do campeonato português, porque quem está atento às notícias, e se estiver atento ao Bom Dia pode também saber isso, já há casos no futebol português confirmados em atletas. Portanto, hoje o Porto foi dito que o Futebol Clube do Porto não está a cumprir com as normas da DGS, portanto, algo se passa. Já lá vamos. E já lá vamos, claro que sim, claro que sim. Eu vou colocar eu não uma posso questão... já dizer se acho bem ou mal, eu acho que vou formando a minha opinião enquanto vamos falando ao longo das semanas, mas pronto, podemos ficar por aqui. Antes de nos despedirmos do Steve, eu gostava de te perguntar, Steve, como é que tu analisas o panorama do futebol luxemburguês no geral? O que é que sentes que o futebol luxemburguês precisa para aumentar a sua competitividade e para começar talvez a ser um pouco mais competitivo nas competições europeias? Sabemos que é um país onde os recursos existem, onde existe a paixão pelo futebol. Os portugueses também estão muito associados ao futebol no Grão-Ducado. Achas que o caminho passa pela profissionalização ou que não é por aí? Olha, eu penso que o futebol luxemburguês está no bom caminho. Temos que estar conscientes que é um país pequeno, né? É um país do tamanho, não sei, do tamanho. Ia dar como exemplo a Islândia, por exemplo, que hoje em dia vai a uma competição europeia e faz o que faz. Eu sinceramente, eu tenho esperanças que daqui a uns 5, 10 anos, vou falar pela seleção luxemburguesa, que vai estar num patamar de poder discutir um apuramento para um campeonato da Europa. Pode ser exagerado para certas pessoas, mas eu tenho bastante fé nisso. E depois, é como dito, é um país pequeno, mas se formos a ver as estruturas como têm evoluído nestes últimos 10 anos para cá, sobretudo na BGL, que é a primeira liga, já se nota que o nível está cada vez mais profissional. E então tu achas, deixa-me, Jaime, desculpa, porque eu tenho que Força. Enquanto o Steve não vai embora, uma das soluções poderia ser reduzir de 14 para 10 clubes, ok? Porque 14 clubes para este pedacinho de terra, ok? De 23 horas. Desculpem lá. São clubes a mais. Sim. Estás de acordo ou não? Olha, são pormenores que eu, sinceramente, posso concordar. Mas a falta de competitividade que há aqui, quando digo de jogos, eu acho que há muito poucos jogos. Se a gente for se formos a diminuir as equipas, ainda vai haver menos. Steve, mas tu não ganhas qualidade por teres mais equipas. Tu ganhas qualidade se tiveres menos equipas, mas melhores equipas. Sim, porque depois há sempre formas com os playoffs. A Bélgica faz isso, e não é, a Suíça faz isso, não é descabido, passam, aliás, Portugal está a adaptar isso com a terceira liga, com o Campeonato de Portugal, etc. Precisamente os melhores jogarem com os melhores mais vezes, mais jogos, e é isso que traz competitividade, vai permitir, porque
há menos equipas, poder haver, as equipas estarem mais equitativamente mais próximas uma das outras, mais equilibradas em termos de qualidade, ok? Porque também pode haver mais disponibilidade financeira havendo menos clubes, ok? Porque acho que há uma dispersão enorme para o país que é. Portanto, eu penso, sinceramente, que pode passar por aí. Mas depois há outras situações e podemos discutir. E eu antes de te ver partir, Jaime, eu peço desculpa, mas tenho que colocar esta questão ao Steve. Força, Fernando. Quando o retorno do grande Wegan ao primeiro plano do futebol luxemburguês? Porque o Wegan faz falta. Sem dúvida. Olha, infelizmente este ano as coisas não correram da melhor maneira possível. Estávamos à espera de fazer melhor, se calhar faltou um ponto ou outro, mas tínhamos uma boa equipa, mas as coisas não correram por além. Pelo que eu tenho visto, pelas contratações que o Wegan está a fazer, acredito fortemente que para o ano vamos ser candidatos a subir de divisão. E sem dúvida, eu sou o primeiro, eu conheço o futebol luxemburguês, eu que nasci no Luxemburgo, sou o primeiro a querer ver o Wegan na primeira liga, porque merecem e a história deles fala por si. E o teu futuro passa pelo Wegan? Não sei ainda, para ser sincero ainda não sei. Tenho uma reunião esta semana com eles, já tive uma proposta ou outra também, mas eles vão ter a prioridade, porque eu sinto-me bem lá e é um clube histórico e, como dito, eu sou de uma equipa, fui formado de uma equipa da capital, que é o Esporra, e o Wegan e a União, as equipas estavam à volta. E houve uma série de fusões aqui no centro da capital, que é o Racing, e ficou o Wegan, e por isso um carinho por eles. E não queria acabar a minha carreira sem, vistas as circunstâncias que decorreram, não quis acabar a minha carreira sem vestir a camisola do Wegan. Estou muito contente por lá, mas a ver, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Vamos ver esta semana o que vai acontecer, e também tem umas boas propostas na mesa, vamos ver o que é que vai acontecer. Assim é o mundo do futebol. Steve, agradeço-te imenso ter estado aqui connosco, teres partilhado um pouco do teu percurso riquíssimo, com passagem por várias equipas e por diferentes países. Deixo também aos nossos ouvintes e às pessoas que seguem o Bom Dia, poderão continuar a ver os treinos do Steve, que o Bom Dia vai continuar a partilhar. Obrigado e felicidades, Steve. Olha, também agradeço, quero aproveitar publicamente também para agradecer ao Sr. Fernando Mendes, que houve uma vez eu estava para ir para jogar para a Tailândia, e naquela altura estava sem empresário, e contactei o Sr. Fernando Mendes a ver se ele podia discutir o meu contrato, se as coisas se fizessem, e ele concordou, não sei se ele se lembra disso. E nesse ano não cheguei por ir, fui o ano seguinte, e estive lá, quase que assinava lá, mas as coisas não se fizeram com outro empresário, mas publicamente queria lhe agradecer. Eu não me esqueci dele. E depois agradecer ao Jaime e ao Luís pelo convite, muito, muito grato de estar aqui, com a comunidade portuguesa também, e espero até um dia, até breve, se Deus quiser, tá? Obrigado, Steve. Obrigado, Steve. Até à próxima. Vou voltar a rever. Venha ver um jogo que é bem-vindo. Vou depois, eu deixo o meu contacto, através do Luís ou do Jaime, está bem? À vontade. Fica, portanto, a conexão feita pelo Bom Dia. Obrigado, Steve. Até à próxima. Até uma próxima. Adeus, Steve. E bolas, já não me lembrava desta história, já de facto. São encontros e desencontros do mundo do futebol. Mas confirma esta história, correto? Sim, confirmo. Ótimo. Bom, vamos voltar agora talvez para o futebol português. Se na semana passada fazíamos votos de que tudo corresse pelo melhor e que não houvesse casos, perante uma situação que é claro que é preocupante, que é o regresso do futebol, agora ficamos a saber que já são vários os casos de jogadores afetados com a Covid-19 no campeonato português, em clubes como Benfica, Moreirense, Famalicão também com vários casos, Guimarães também. Achas que esta situação era de prever, Luís, que era um risco que se corria, ou que isto deve fazer a Liga talvez voltar atrás em termos de retomar a competição? Jaime, eu acho que a existência de casos no futebol era claramente de prever. Não há
como podes proteger-te, mas não estás, nunca estás completamente livre. Entretanto, acho que se perdeu a ligação. Estou de volta, Jaime. Força, fala, Okay. Luís. Ok, pronto. Então, como eu te dizia, nunca ninguém está livre de contrair a Covid-19, pelo menos pelo que se sabe até agora, e acho que era absolutamente natural que isto viesse a acontecer no mundo do futebol. Era de prever, a DGS tem um plano de contingência para ser aplicado ao futebol, portanto, pelo que sei, a Liga decidiu que o futebol podia continuar, no entanto, sob as opiniões da Direção-Geral de Saúde, mas viemos a saber que alguns clubes da Primeira Liga de Futebol estão contra algumas das normas que estão nessa lista da própria DGS. No entanto, sim, era de prever e o futebol acho que vai mesmo ter que ser pelo menos adiado e a decisão repensada já. Vou colocar a mesma questão ao Fernando, mas talvez até com uma outra camada, que é o Fernando pode nos acrescentar como é que os agentes dos jogadores estão a ver esta situação. Se por um lado sem competição e sem dinheiro nos clubes não há o dinamismo económico que faz o futebol, por outro, a verdade é que os jogadores estão a colocar-se em risco, e se há coisa que um agente não gosta é de ver o seu jogador impedido de jogar. Como é que tem visto esta situação, Fernando? Independentemente de agentes ou não, eu penso que não estão reunidas, sinceramente, eu penso que não estão reunidas as condições para que se retome a competição. Muito mais de ter ouvido hoje um especialista aqui num dos hospitais de Luxemburgo, hoje de manhã, em que lhe questionava, doutor, o que é que não acha que é um exagero o que se está a passar? E ele disse, não é, isto é muito grave. Eu senti-o nervoso com a situação e ele dizia, não, a situação é grave, nós não podemos de forma alguma baixar a guarda, porque isso, então, mas a vacina está a ser preparada, não vem resolver. Isso, não, o problema é que o vírus está a sofrer mutações constantes. Portanto, isto é uma incógnita e nós não sabemos exatamente com aquilo que estamos a lidar. Portanto, há 8 casos, pelo menos que se conhecem, e 2 deles, 6 jogadores e 2 são dirigentes, ou são do staff, não sei, do staff de uma das equipas. Portanto, eu penso que, sinceramente, isto pode acontecer, pode haver mais casos. Isto vai para que o futebol recomece e como nós tínhamos falado na passada segunda-feira, é necessário que passe a haver contacto, ok, entre os jogadores, porque é preciso passar a um trabalho diferente que não o trabalho que se está a fazer agora, que é o trabalho individual. No entanto, portanto, eu percebendo, vamos ver, isto é terrível, porque na minha preocupação não é os agentes são os que menos contam no meio disto tudo. Aliás, raramente se vê, ainda nem vi uma posição oficial de força da Associação Nacional de Agentes, e estou a falar só em Portugal. E, no entanto, é um rapaz que é meu amigo, que é o presidente dos agentes. Ainda não vi ninguém preocupado com essa questão. Mas essa para mim é uma questão lateral. A questão está na defesa do atleta. Aí é que me parece que estamos a ser demasiado... estamos a facilitar demasiado. Relativamente a esse ponto, o Luís estava há pouco... Mas eu quero chegar... Eu estou a dar a volta para chegar àquilo que tu falaste sobre os agentes. Porque isto está a criar aqui uma situação complicadíssima. E não é... E não vai ser só em Portugal, mas estamos a reportar-nos a Portugal. Como sabemos, há Benfica, o Sporting não, Benfica, Porto, Braga...
Benfica, Porto e Braga, que têm equipas... Não, Benfica e Porto, Braga também tem equipa... A equipa B está na segunda liga? Sim. Benfica... O Braga não tem neste momento, acho eu. Sim. Bolas, isto até nos fica aqui muito mal. Nós não sabemos disto. Eu posso confirmar-vos, Porto B, Benfica B na segunda liga portuguesa. Só. Pronto. Então, eu vou pôr aqui a seguinte questão. E vou falar diretamente no Benfica. O Benfica recomeçou, as equipas A da Primeira Liga recomeçaram os treinos. Certo. Mas as equipas, quer Benfica, quer Porto, têm equipas B. Alguns jogadores foram promovidos ao plantel principal, não é? Todos os jogadores da equipa B são jogadores séniores e que estão disponíveis para jogar na equipa A. E no Benfica, só 8 é que foram chamados para trabalhar diariamente com a equipa A. No universo de 23 a 24 jogadores, atletas da equipa B, portanto, só 8 é que estão na equipa A. Todos os outros vão estar parados, já estão há 2 meses, e vão estar parados, não sabemos até quando. Porque as competições não irão recomeçar, as competições de segunda liga, de certeza absoluta, nem CNS, nem os distritais, não vão começar antes de outubro, novembro, de certeza absoluta. Aliás, é um dado praticamente adquirido que o futebol de formação, este ano civil, não vai haver, ok? Mas, voltando atrás, então, isto pode dar aso a esta situação de, por exemplo, o Benfica chamou 8 jogadores e tem 13 ou 14 ou 15 ou 16, não sei quantos, que estão parados em casa há 2 meses, vão estar mais 2 ou 3 ou 4. E a minha questão é, e isto pode ser matéria para vocês, enquanto jornalistas, ok, mas matéria de investigação, se estes jogadores têm ou não têm direito à rescisão, a rescindir contratos para poder seguir para outros países, para outras equipas de Primeira Liga que estão em atividade. Uma questão importante. Luís, tu há pouco mencionavas uma situação que ocorreu no Futebol Clube do Porto, em que ficámos a saber que alguns dos jogadores não estão a ver com nada bons olhos este retomar das atividades. Como é que tu analisas essa situação? Achas que a coisa pode complicar-se? Podemos ter quase um amotinamento, uma coisa quase inédita dentro do futebol? Não sejamos tão extremos, duvido muito que haja um motim graças a este coronavírus. No entanto, eu tenho aqui à minha frente, porque lá está, gosto sempre de fazer o meu trabalho de casa, um artigo onde vários jogadores da Primeira Liga, e temos, por exemplo, o Danilo Pereira, capitão do Futebol Clube do Porto, do lado do Sporting, Francisco Geraldes, um jogador que não tem jogado muito, mas que é bem conhecido por todos os portugueses. Um deles revelam que estão contra o primeiro ponto, imediatamente o primeiro ponto do acordo entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Direção-Geral de Saúde. E este ponto, deixa só ver aqui se eu o encontro, precisamente, diz que a responsabilidade de, se algum dos jogadores contrair a Covid-19, a responsabilidade passa a ser dele. Portanto, todas as despesas médicas associadas serão imputadas ao jogador por culpa dele. Portanto, acho que os jogadores não se estão a ver protegidos e enquanto os atletas não se virem protegidos, o futebol não tem condições para continuar e, se me permite, estou completamente de acordo. É uma medida que eu percebo porque é que foi tomada. Claro que a Liga e a Direção-Geral de Saúde tentam, talvez não seja a melhor expressão, mas tentam um pouco desresponsabilizar-se, de forma a que os jogadores também possam vir a ter mais cuidado, mas eu, enquanto trabalhador, não trabalharia nestas condições. Luís, esta questão do recomeço do campeonato português tem a ver e só com o facto do futebol português entrar em colapso total.
Portanto, ninguém está preocupado. Aliás, isto era um momento certo para os senhores jogadores poderem tomar uma posição e não tomaram, não foram tidos nem achados. Okay? Não foram tidos nem achados por coisa nenhuma. Nem, enfim, nenhum deles vem agora com os tweets e tal, que não sei o quê, metem um like ao contrário, que não estão de acordo. Isto não é nada. Isto é tudo treta. Isto é tudo treta. Gostaria de vê-los, de facto, a terem voz ativa, porque são eles que estão em risco, são eles que estão em causa, eles e as famílias. E, mais uma vez, perderam a oportunidade de ter voz nas grandes decisões do futebol. E nunca... Se me permite, está em causa. Eu não estou totalmente por dentro, aliás foi uma notícia que eu até li hoje, pouco antes de entrarmos aqui neste direto, mas qual é que foi, o que é que foi perguntado, por exemplo, ao Sindicato de Jogadores, que eu acho que tem que ser uma entidade a ser ouvida, e não só a Federação Portuguesa, não é verdade? Os jogadores têm que ser ouvidos e a voz deles tem naturalmente que ser ouvida. Estás-me a questionar? Estou a lançar aqui a pergunta também um pouco mais para reflexão do que pergunta direta para... Luís, mas quais jogadores? Porque é o seguinte... Quem está mais ativo, porque fica bem para a fotografia, são alguns ex-jogadores. Ok? Depois, quais são os jogadores? Os desempregados, os da segunda Liga e do Campeonato de Portugal e etc. Bem, pelo que eu percebi, e pelo Fernando estar a falar aí dos polegares para baixo, com certeza que leu o mesmo artigo que eu, porque ele fala precisamente disso. Neste caso até foi o próprio Danilo Pereira, o Tiquinho Soares, Zé Luís, todos jogadores do Porto, portanto presumo que eles também falem entre si, e este artigo fala apenas do lado do Sporting, do Francisco Geraldes. Ora, não deixa de ser curioso aqui na minha opinião que foram jogadores de 2 dos 3 clubes que estiveram reunidos, não é verdade? Para que a decisão do futebol continuar fosse tomada. O que é que me tem a dizer sobre isto? Eu não sei, eu sinceramente, sabes... Não estava à espera desta reação, por exemplo, dos jogadores depois de ter saído as medidas da Direção-Geral de Saúde? Eu lamento é que a reação... Isto são reações isoladas. Isto não fala... Mas é aqui que entra a minha pergunta. É o Sindicato de Jogadores que tem que ter uma voz ativa agora? Eu penso que sim. O Sindicato de Jogadores, na realidade, representar o futebol português, que na realidade não representa. Na realidade não representa coisíssima nenhuma. Tu preocupem-se com isso. Vejam qual a percentagem dos jogadores da Primeira Liga e da Segunda Liga que estão sindicalizados. Então eu ganho 1,5 milhão de euros ou 2 milhões de euros e vou estar preocupado se está sindicalizado. Bom, é uma questão para continuarmos. Em Portugal, porque em Inglaterra a generalidade dos jogadores estão sindicalizados. Claro. E têm força a sério. E não só na Inglaterra. Agora em Portugal, não. Deixa ver, pode ser que... Então, desculpa, Jaime, não sei se ias fazer esta pergunta, mas pronto, aqui a minha costela jornalística também vem um pouco ao de cima. Quando fala que Portugal, que os jogadores portugueses não estão sindicalizados, somos um futebol profissional, mas meio amador, exceto 3 grandes? Não diria... Tenho interpretado bem a minha questão. Tá bem. Não diria que seja assim. O Braga é um exemplo. Hoje, o Braga ultrapassou quais 3 grandes? Estás a incluir o Braga e excluís o Sporting. Posso vir então para os 4 grandes, para os 5 grandes, vamos lá ao Vitória em termos de estrutura, não quero também deixar aqui ninguém de fora. Em termos de profissionalismo, em termos de estrutura e etc. Ok? Portanto, Braga, Guimarães estão muito bem estruturados, Rio Ave muito bem estruturados. Depois, os clubes perceberam que cada vez mais é necessário fazer isso. Mas a questão é que somos portugueses. A mentalidade portuguesa está lá. Nos dirigentes.
impreparados, a maioria deles. É uma mentalidade um pouco do, passa a expressão, de deixar andar até completamente. Acha que é o que está a acontecer agora, portanto? Completamente, porque perante um problema como este, eu penso que deveria... não, era obrigatório que tivesse havido mais discussão. Treinadores, jogadores, que são as partes essenciais, portanto, de todo o espetáculo. Não parece que tenham sido sequer tidos e achados nessas coisas. Se foram, foi tudo em segredo, que ninguém sabe, não é? Tudo em segredo, não é? Hoje o presidente do Porto, mais uma vez, vem a atacar tudo e todos, quando é o primeiro incumpridor disto tudo, nesta questão. Aliás, continua a tirar que este é um dos problemas do futebol português, está sinceramente, na questão neste clube, não é neste clube. O clube, infelizmente, tem um presidente como este sujeito, continua a incendiar o futebol, a incendiar opiniões, porque é um incumpridor por natureza. Não gosta de regras, não gosta de cumprir com regras. E vê o que é que ele diz hoje, depois da reunião com o Presidente da República. É uma situação que vai continuar a marcar o nosso panorama desportivo. Nós vamos nos manter atentos a este desconfinamento do futebol, ao retomar da atividade. Para a semana cá estaremos à mesma hora para continuar a debater a realidade do futebol nacional e internacional. Agradeço ao Fernando Mendes e ao Luís Cruz por terem estado aqui hoje connosco. Agradeço a todos aqueles que nos ouviram e nós voltamos para a semana. Muito obrigado. Jaime, abraço, Luís. Muito obrigado e boa noite.